Sabe aquele livro que a gente lê na infância e acaba marcando pelo resto da vida? Pois é, hoje eu vou falar de um deles, lido na minha quase pré-adolescência, aos meus 11 anos, Fogo Frio, de Dean Koontz, um dos mestres do suspense, do horror sobrenatural. Digamos que ele é uma espécie de concorrente antigo do Stephen King, que redigiu It, A Coisa. E os livros dele são até um pouco mais fáceis de serem digeridos. Basta comparar o tamanho do It, A Coisa, desse volumão aqui, monstruoso, com boa parte dos livros do Koontz, o nosso autor premiado de hoje, que são um pouco mais curtos e com leituras até um pouco mais fáceis. O It, por exemplo, é um calhamaço, um cadernão que pode dar uma canseira. Fogo Frio, por outro lado, tem menos de 350 páginas, é uma história que corre rápido, apesar de ser uma narrativa perturbadora em alguns momentos. É uma história de suspense, vendável e, como tal, agarra o leitor e não o faz querer largar o livro. Em termos de vendas, Koontz quase empata com Stephen King. Já são mais de 300 milhões de cópias vendidas e o homem escreveu mais de 70 livros ao longo da sua vida. É um velhinho muito simpático, que está com 74 anos hoje, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida dele, por que ela impacta diretamente na criação das suas personagens, dos seus livros. A história Fogo Frio foi publicada em 91 nos Estados Unidos e trazido para o Brasil pela tradução primorosa de Geni Hirata em 93, um texto muitíssimo bem feito. E como eu falei, uma narrativa de suspense que agarra o leitor e simplesmente você não quer largar o livro. É a história de Jim Ironheart, ou James Ironheart, um paranormal que tem visões do futuro e sente chamados para proteger pessoas que ele não conhece. E ele cruza o país, cruza os Estados Unidos à procura dessas futuras vítimas por quem ele vai dar a vida para proteger. Uma jornalista chamada Holly Thorne presencia um desses salvamentos espetaculares do nosso protagonista e, não só intrigada, mas também extremamente atraída pelo personagem, assim como todo bom protagonista do Dean Koontz é extremamente carismático, não só é um homem bonito, como extremamente misterioso e envolvente. Se vê perseguido por essa jornalista. Lembre-se que em 91 não existiam redes sociais, então Holly, a nossa outra protagonista, tem que exercitar os seus melhores dons de stalker, de jornalista stalker, para saber mais sobre a vida do misterioso homem que ela viu salvar um garoto na frente dela. Stalker, acredito que todo mundo saiba o que é, não? Hoje em dia é aquele maníaco que fica perseguindo, dando like e verificando todas as fotos de alguém. É uma espécie de perseguição bem inconveniente, em alguns momentos ilegal, inclusive, e bem invasiva. Pode ser um stalker ou uma stalker, beleza? Muito embora essa premissa pareça um pouco bobinha, uma jornalista deslumbrada com um super-herói, quase uma Lois Lane, Holly Thorne é uma personagem carismática e muito bem construída. E aí a gente volta à vida do nosso bom velhinho, Dean Koontz, e a cada parágrafo que você conhece da jornada desse homem, você acaba gostando um pouco mais dele. Koontz sempre descreveu, criou personagens femininas fortes e decididas, bem além daquele clichê da personagem empoderada que é forte apenas por ser forte. Koontz tem uma adoração pela sua mãe, uma mulher de aspecto físico frágil, mas que nunca deixou de defendê-lo dos abusos do pai. Logo, esse é um homem que sabe valorizar a presença de uma mulher forte. E mais tarde, no começo da sua vida adulta, conheceu sua esposa, com quem ele se casou aos 21 anos. E aos 23, e ele era professor de inglês, sua esposa falou: "Eu posso te sustentar durante 6 anos até a sua carreira de escritor decolar. Depois disso, se não tiver dado certo, talvez seja melhor você voltar a dar aulas, tudo bem?" Koontz aceitou a proposta e, felizmente, antes dos seus 26 anos, já era um dos best-sellers, já tinha redigido mais de 3 best-sellers nos Estados Unidos e, a partir daí, sua carreira nunca mais foi a mesma. Então é um homem extremamente grato à sua mãe e à sua esposa, mulheres fortes e decentes que o ajudaram. Isso se transporta para a narrativa, e é daí que veio uma das minhas preferências, é um palpite que eu sempre dou, que eu admiro muito as histórias onde a mocinha salva o herói não necessariamente sendo forte ou empoderada, simplesmente sendo corajosa. Holly Thorne é alguém disposta a salvar o homem atormentado que ela viu. Essa é uma das histórias onde a mocinha está disposta a salvar o vilão. Digamos, um pouco além do clichê do Crepúsculo, ela ficou maravilhada com um homem com poderes sobrenaturais. Eu diria que ela tá mais pra Lois Lane, lá no filme do Batman do Super-Homem, em que a Lois Lane se coloca na frente do Batman, o assassino do Super-Homem, para protegê-lo no fim. Martha!
Why did you say that name? Stop! Please, stop! Why did you say that name? It's his mother's name. It's his mother's name. Conforme a história vai evoluindo, ela vai ficando mais perturbadora. O segundo ato do livro, em que Holly convence o Jim Ironheart a visitar até o local onde passou a infância, tem passagens realmente assustadoras, até um pouco perturbadoras, e eu me lembro de ficar extremamente assustado. É claro que eu não vou dar spoiler, esse é um livro que vale justamente pelo potencial de surpreender o leitor. Mas basta dizer, Fogo Frio vai apresentar uma narrativa de morte, sofrimento, angústia e tragédias familiares. Tudo do ponto de vista de uma criança de 10 anos. A narrativa que se desenrola nesse moinho de vento, aqui um lugar assustador que remete à infância do nosso protagonista, são de arrepiar. A partir daí a história se assume como sobrenatural, e isso é preciso ser dito, e os dramas vão ficando cada vez mais carregados. E é difícil fugir do clichê, mas a cada página fica mais difícil de largar esse livro. Dean Koontz é um mestre da narrativa, sabe como agarrar o leitor. E assim como eu costumo elogiar de forma persistente a melhor característica de cada obra, essa vai ser elogiada. É um romance que corre fácil na leitura. Mérito da tradutora, novamente, Jenny Hirata, meus parabéns pelo texto primoroso, e também mérito da escrita. Quanto à tradução, minha única ressalva seria uma questão de opinião, de ponto de vista mesmo. O inglês é uma língua em que os adjetivos são abundantes, logo, algumas construções tendem a ficar muito longas quando traduzidas ao pé da letra. Por exemplo, Spear Point Iron Fence, que é uma grade de ferro com pontas de lança, uma frase com todos esses adjetivos poderia ficar um pouco longa. Particularmente, eu abriria mão da ponta de lança, falando apenas de uma grade de ferro. É claro que alguns tradutores mais conservadores não gostam desse approach, não gostam dessa abordagem e acreditam que toda a informação do texto original deve ser passada para o texto alvo, para o texto final, mesmo que torne os períodos um pouco mais longos. Mas é só uma questão de opinião e eu sou só um palpiteiro criticando o trabalho de uma profissional de altíssimo calibre. De qualquer maneira, fica aqui o meu palpite geral sobre esse livro. Uma leitura que eu considero indispensável aos fãs do suspense, aos fãs do horror sobrenatural. Dizem que Fogo Frio não é um dos melhores do Koontz. Eu não tô nem aí. Foi um livro maravilhoso, uma leitura que marcou a minha infância e, como não podia deixar de ser, traz uma mensagem inspiradora ao final. Muito embora o autor não faça alusão à fé católica em si, o livro trata de pessoas espiritualizadas em busca da paz interior e, por mais assustadoras ou sombrias e até aterrorizantes que possam ser as últimas passagens do livro, é inegável o otimismo da mensagem e também o otimismo do autor, que, como a gente viu, é um bom velhinho, alguém que acredita na vida, acredita na decência e acredita no bem. Se é inegável que o autor projeta traços da sua alma na sua obra, com certeza esse velhinho tem algo de sombrio na sua alma, mas tem muito mais luz que ele carrega e projeta nessa leitura. Apesar da capa um pouco assustadora e do tom, não tenho dúvida de que essa é uma leitura para iluminar os seus dias ao final. Espero muito que tenham gostado da resenha, espero mais ainda que gostem da leitura, tanto quanto eu gostei. A gente se vê então, até o próximo palpite.